Sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, pode sentar. Se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pegue comigo a tua palavra no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, versículos de 7 a 11. Apocalipse 3, versículos de 7 a 11. O livro de Apocalipse é sempre um desafio pregar sobre aquilo que está escrito no livro de Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse ele é muito simbólico, muito emblemático. Ele é cheio de enigmas. Então sempre é um desafio pregar sobre esse livro. O livro de Apocalipse tem, nos seus 22 capítulos, ele usa de 57 figuras diferentes para falar. Além disso, é difícil de interpretar ele literalmente, porque ele está todo bagunçado, a ordem dele. O ideal seria, para lermos, começar pelo capítulo 16, 17, 18, 19 e 20, pular para o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, depois pular de novo para o capítulo 11, 12, 13, 14, 15, 22 e 21. Então é sempre um desafio pregar sobre esse livro, o livro de Apocalipse. Porque esse livro acontece lá no futuro, mas também está acontecendo aqui no presente e acontece no passado. Aconteceu no passado. Acompanhe a leitura de hoje. E esse título desse trecho que nós vamos ler é Mensagem a Filadélfia. Mensagem a Filadélfia, e você pensa, em vez de pensar em Filadélfia, né, que era da região lá da Ásia, pense que seja a mensagem para Sorriso. Pense que seja a mensagem para a comunidade Sorriso de Maria. Você que está nos acompanhando através da internet, pense lá na sua paróquia, pense lá na sua família. Essa é uma mensagem para a sua família, para a sua paróquia, para a sua cidade. Quando falar Filadélfia, nós vamos pensar nisso. Amém? Versículo 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: eis o que diz o Senhor, santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eu pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque apesar da tua fraqueza guardastes a minha palavra e não renegastes o meu nome. Eu te entrego adeptos da sinagoga de Satanás, desses que dizem ser judeus, mas não são, mas mentem. Eis que eu farei vir prostrar-se aos teus pés, reconhecerão que eu te amo. Porque guardastes a palavra de minha paciência, também eu te guardarei na hora da provação, que está para sobrevir ao mundo inteiro, para provar os habitantes da terra. Venha em breve, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Palavras do Senhor. Beija a tua palavra e aplauda essa palavra maravilhosa, esse Deus maravilhoso que nos dá essa palavra nessa noite. Essas promessas como adiantamento do céu. Como eu disse, o livro do Apocalipse é difícil de entender, mas hoje ele nos deu uma palavra maravilhosa para nós, comunidade Sorriso de Maria. Ele nos deu uma palavra que seja ser doce na boca. Amém? O versículo 7 vai dizer assim, ó: ao anjo da igreja de Filadélfia, acompanhe comigo que nós vamos fazer um estudo bíblico hoje à noite. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: eis o que diz o Senhor, santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. A comunidade de Filadélfia era uma comunidade perseverante, apesar da fraqueza, apesar das limitações humanas, como fala aqui na palavra, ela era uma comunidade perseverante. Só que tinha um problema na comunidade de Filadélfia, a igreja de Filadélfia. Na cidade de Lídia tinha um templo dedicado a um deus demiurgo, um deus pagão chamado Jano.
E esse Deus pagão era o Deus que protegia as portas. E o símbolo desse Deus, dessa religião, seja lá o que for, dessa seita, era uma chave. É por isso que aqui o apóstolo São João vai falar da chave. Da chave de Davi, da chave de Jesus Cristo, que ele tem a chave, aquilo que ele fecha ninguém abre, aquilo que ele abre ninguém fecha. Tanto é que no sábado santo, a Bíblia diz isso e a igreja atesta isso, que no sábado santo Jesus desceu nos infernos, quer dizer nos lugares inferiores. Jesus desceu na mansão dos mortos e foi pregar a palavra para os mortos. Veja, não tinha ninguém ainda no céu a não ser a Santíssima Trindade. Quando Jesus foi lá nos infernos, quando Jesus foi na mansão dos mortos para pregar até mesmo para os justos que estavam no limbo, aqueles justos do Antigo Testamento, aquele Abraão, todo aquele povo que vivia na justiça de Deus, mesmo assim eles não tinham entrado no céu. Então Jesus foi lá e abriu a porta, tomou a chave das mãos de Satanás, e a partir de então Jesus abriu as portas do céu para mim e para você. Aplaude esse Deus maravilhoso que traz nessa noite para te revelar essa promessa maravilhosa. E ainda na segunda carta aos Colossenses vai dizer assim, cancelando o documento contra nós, cujas prescrições nos condenavam, aboliu definitivamente na cruz. Esse é o Deus da chave de Davi. Versículo 8: conheço as tuas obras, e pus diante de ti uma porta aberta, ninguém pode fechar. Apesar da tua fraqueza, guardastes a minha palavra, e não renegastes o meu nome. Não renegastes meu nome. Eu conheço as tuas obras. Gente, se nós estamos aqui nessa noite, nós temos que admitir, é porque nós guardamos a palavra de Deus, é ou não é? Nós guardamos os ensinamentos de Deus, por isso nós estamos aqui. Apesar de trópicos, apesar de limitados, nós estamos aqui. Se você que nos acompanha hoje pela internet, ou quando é que você vai assistir esse vídeo, é porque você guardou no teu coração a palavra de Deus. É por isso que você está aqui, mesmo com as suas limitações. Agora pensa, quem é que colocou essas palavras de Deus no teu coração? Olha, eu acredito que a tua mãe não tinha teologia, não tinha estudo de escolástica, não tinha grandes coisas, embora seja muito bom. Mas se a tua mãe colocou no teu coração todas as noites antes de dormir lá, cantando a Mãezinha do Céu, outras músicas, ela te falava de Deus, é ou não é? Ela colocou no teu coração, colocou no coração da Eunice, do Marcos, né? Colocou no coração de cada um de nós. É por isso que nós temos essa obrigação. Ei, é a nossa geração aqui, da nossa geração, é nós que somos os responsáveis por colocar a palavra de Deus no coração dos nossos filhos, no coração dos nossos netos. Nós somos a primeira geração que pode correr o risco de trair Jesus, porque nós temos o conhecimento pleno de Jesus. Lá no passado as pessoas não tinham, na Idade Média as pessoas não tinham o conhecimento que nós temos de Jesus hoje, e nós corremos o risco de trair Jesus novamente. É preciso que nós demos a continuidade, gente. É preciso que nós tiremos os nossos netos, os nossos filhos da internet, que está roubando, está colocando o ensinamento do mundo. Porque se lá na comunidade de Filadélfia existia um Deus, o Deus das portas, o Deus Jano, é preciso que nós nos perguntemos também qual é o tipo de Deus que nós estamos permitindo entrar na nossa casa. Qual é o tipo? É o Deus pagão ou é o Deus verdadeiro? Aquele que tem a chave dos filhos de Davi. Entende a responsabilidade dos nossos dias que nós estamos vivendo? Como dizia São João Crisóstomo, infelizmente os cristãos vivem como um sapo que está dentro de um tacho de água, e a água vai aquecendo aos poucos, e o sapo não, isso é científico, o sapo não tem essa sensibilidade para entender que ele está sendo queimado. Se você jogar ele numa água quente, ele vai pular, obviamente. Mas se você jogar ele na água fria e vai esquentando, aos poucos ele vai cozinhando lá dentro e não percebe. Gente, nós estamos vivendo isso nos nossos dias. O inimigo está cozinhando as nossas famílias muitas vezes, e a gente não percebe isso. É preciso parar, é preciso buscar a Deus. Entende? O versículo 9 vai dizer assim, eu te entrego adeptos da sinagoga de Satanás.
desses que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis o que eu os farei vir prostrar aos teus pés, e reconhecerão que eu te amo. Gente, isso é uma promessa no dia de hoje, é uma promessa para nós, comunidade Sorriso de Maria, é uma promessa para a tua família, é uma promessa para a tua paróquia, para onde você vive. Aquelas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem católicas, mas não vivem a fé católica, vão se prostrar aos teus pés. Não porque você é importante, não porque a comunidade Sorriso de Maria é grande, tem muita importância maior que Deus, não. E aqui está a responsabilidade nossa, porque a Bíblia fala que para nós amarmos Deus, primeiro Ele teve que colocar o amor no nosso coração. E Ele está dizendo aqui hoje: eu vou derramar amor na comunidade Sorriso de Maria, de tal forma que as pessoas que verem vocês vão ver o reflexo do meu amor em vocês, e vão dizer: vale a pena ainda buscar a Deus, vale a pena lutar pelas nossas famílias, vale a pena. Nós temos que ser esse reflexo do amor de Deus na nossa vida. João 13:35 vai dizer: nisso conhecerão todos que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se vos amardes uns aos outros. É difícil amar muitas vezes, é ou não é? É difícil amar. Cara, é mais difícil ainda amar aquela pessoa que está mais perto. A pessoa que está longe é fácil de amar, mas a pessoa que está perto ali é difícil. Mas Deus nunca falou que ia ser fácil. Jesus nunca falou que ia ser fácil. Versículo 11: vem em breve. Perdão, versículo 10: porque guardastes a minha palavra, a palavra de minha paciência, também eu te guardarei na hora da provação, que está por sobrevir ao mundo inteiro, para provar os habitantes da terra. Jesus está falando que Ele vai voltar. Nessa carta aqui está dizendo que Jesus vai voltar. E se nós pegarmos o livro do Eclesiástico, ela vai dizer, né? Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, prepara o lombo, né, Hamilton? Nossa Senhora do lombo grosso. Prepara o lombo, porque lá vem chumbo. É isso que está dizendo a palavra aqui. Está dizendo que Jesus não vai nos abandonar, porque nós não renegamos Ele. E nisso conhecerão que todos sois meus discípulos. Versículo 11: conserva o que tens, para que ninguém te tome a tua coroa. Conserva o que tens, para que ninguém te tome a tua coroa. Gente, nós temos que entender, para quem gosta de futebol, que a partida só termina quando está lá nos 90 minutos. Eu não gosto muito de futebol, não entendo muita coisa, mas eu sei que está lá os dois times, 1-1, 2-2, 0-0, está lá lutando, e está indo bem, de repente no último minuto, de repente vai lá o adversário e faz o gol. Perdeu, cara, perdeu o campeonato, perdeu tudo que você se preparou durante o ano inteiro, as contratações, tudo que foi preparado, tudo foi por água abaixo, porque no último minuto você perdeu. No último minuto o adversário fez um gol. A palavra de Deus vai dizer no livro de Provérbios que para o lado que a árvore está inclinada, ali ela cai e ali ela permanece. Assim somos nós também. Nós temos que entender que a nossa luta vai até 5 minutos depois da morte. É ou não é? Para quem já limpou a rã, aquele bichinho, sabe que ela fica tremendo a carne, né? Depois que está limpando ainda, ela fica tremendo a carne. A nossa carne é mais ou menos assim. Não a carne física, mas a carne realmente, a concupiscência da carne, ela fica nos tentando até o fim. É por isso que nós temos que lutar até o fim. E veja o que diz 1 Coríntios 9:25: todos os atletas se impõem a si mesmo muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos para alcançar uma coroa incorruptível. Castigo o meu corpo, diz Paulo, e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de ter pregado aos outros. Nós temos que entender que ser batizado não é condição única para ser salvo. É uma condição, sim, indispensável. Nós temos que entender que participar da comunidade católica Sorriso de Maria por si só não salva, né, Hamilton? Não salva. Nós temos que lutar segundo as regras.
Nós temos que entender isso. E nós temos que entender que contra nós tem um exército poderosíssimo, muito mais poderoso do que nós. Satanás entende das nossas emoções. Satanás entende de toda a área espiritual que a gente não tem entendimento hoje, porque nós estamos misturados hoje. Nós estamos o corpo e a alma misturados e vira essa confusão. O inimigo é poderoso. É por isso que nós temos que perseverar até o fim. Nós temos que continuar na caminhada. Mas que maravilhoso vai ser no último momento, e Deus falando assim: porque guardastes a minha palavra com a paciência, eu também te guardarei. Eu também te guardarei. Fecha teus olhos agora e imagina, depois de toda essa luta, poder chegar no céu, lá no pátio de triagem, digamos assim, lá no céu, e recebermos então esse abraço de Deus, dizendo: filho, que bom que você veio, que bom que você está aqui, porque aquela noite você ouviu a palavra que foi pregada. Você que esteve nesse retiro, nesse final de semana, você que esteve na Santa Missa, olha quantas oportunidades maravilhosas que nós tivemos nesse final de semana. Estão aí os sacramentos. Veja com carinho essa proposta que Deus te faz nessa noite, e também essa proposta amorosa que Ele faz, essa palavra de esperança. Apocalipse quer dizer revelação, e vem revelando a esperança para nós. A esperança de alcançarmos o céu, a esperança de, no fim da nossa luta, recebermos mesmo esse abraço de Deus. Mas para isso Deus te faz um convite hoje. Hoje Ele te atrai para um lugar, Ele te atrai para o coração dEle. Ele direciona os teus pés. E vai pensando mesmo na tua vida, durante essa semana, o que passou, para qual é o Deus que você se direcionou, você pediu ajuda. Qual é o Deus lá na tua casa, e vai pedindo mesmo no teu coração que o Deus verdadeiro venha fechar as portas lá na tua casa. Caminha na tua casa agora e vai vendo todas aquelas áreas de influência do Deus com D minúsculo, do Deus Jano, até mesmo as portas da tua casa, que seja selado com o sangue de Jesus. Vai pedindo para Jesus que seja selado com o seu sangue nessa noite todas as portas, para que o inimigo não tenha acesso em nenhuma porta, para que saia tudo aquilo que é ação do inimigo nessa noite da tua casa, até mesmo na casa dos teus filhos, dos teus parentes que não estão contigo. Vai colocando mesmo no teu coração todas essas portas dessas casas, e vem pedindo mesmo a Deus que Ele venha selando essas portas. E não só essas portas, mas que Ele venha selando o teu coração nessa noite, selando o teu coração para que só haja morada para Deus. Ouça essa música, que o próprio Jesus vai te fazer uma proposta nessa noite. Um lugar que atrai meu coração e faz meus pés mudarem sempre a direção. Se ali estou